Bom, então vamos começar, né? Na aula passada eu estava falando sobre a questão dos hemoderivados, em que, recapitulando um pouquinho, né, sobre os hemoderivados, eles são considerados medicamentos essenciais, produzidos a partir do plasma, na verdade, de processos físico-químicos do plasma para separação e purificação de determinadas proteínas específicas e que são considerados como medicamentos porque essas proteínas, de fato, elas são necessárias para acompanhamento ou utilização em alguns tipos de patologias em que há necessidade dessas proteínas, como é o caso nos pacientes hemofílicos, em que eles necessitam de concentrados do fator 8 ou do fator 9, dependendo do tipo de hemofilia, além de outros tipos de outras proteínas, como as imunoglobulinas, em que elas são utilizadas para o tratamento de alguns tipos de patologias, até mesmo para melhorar, por exemplo, alguns tipos de surtos, como o surto de hepatite A, em que você precisa fazer não só a vacinação, em que a vacinação ela precisa de um tempo para poder estimular o sistema imune e isso promover a proteção do indivíduo, e isso leva em torno de 10 a 15 dias. Então, quando há alguns surtos, pequenos surtos de hepatite A, além da vacinação em massa da população suscetível, em alguns casos é necessário também fazer uma imunização com imunoglobulina específica para hepatite A. Então, nesse caso dos hemoderivados, eles acabam tendo um papel aí importante ou até mesmo crucial quando nós precisamos trabalhar com essas proteínas em que você não consegue ter essas proteínas de outro meio, como utilização da técnica do DNA recombinante. Hoje nós já temos sim pelo menos um medicamento que ele é produzido a partir desta técnica, que é justamente o fator 8. E eu falei também na aula passada que no Brasil nós estamos caminhando em um processo de autossuficiência na produção desse material, que é justamente, que foi a criação de uma empresa pública, uma empresa estatal, que é a Hemobras, para poder fazer essa captação de plasma excedente dos hemocentros, em que essa captação ela segue rigorosas determinações legais, então tem que ter tem que preencher determinados requisitos para que esse plasma excedente seja cedido para a Hemobras, para que ela faça esse processo de purificação e produção desses medicamentos. Ao mesmo tempo em que a Hemobras ela possui parcerias com laboratórios estrangeiros para que ela possa aprender essas técnicas e que futuramente ela possa importar essas técnicas para o Brasil, e o Brasil ela passa a ter uma autossuficiência na produção desses medicamentos e passe a depender menos da exportação da matéria-prima, que é o plasma. E aí eu venho entrar já na disciplina já, no assunto, né, de hoje, que é a continuação justamente dos hemoderivados, que é justamente a questão da aplicação. Em que momento vamos observar essa aplicação dos hemoderivados? Eu não falei nada sobre hemocomponentes, porque hemocomponentes seguem não características específicas, mas depende muito do quadro clínico do paciente, da avaliação médica, para poder determinar se o paciente precisa ou não de alguma transfusão sanguínea, qual é o tipo de concentrado que ele precisa, se é o considerado somente de hemácia, se é só de plaquetas, de plasma, ou uma combinação deles. Então, isso muito depende do quadro clínico e da avaliação médica para poder determinar qual é o melhor hemocomponente para cada tipo de situação. Já aqui nos hemoderivados, é bem específico o que precisa, de fato, que o paciente precise a esse tipo de medicamento ou esse tipo de hemoderivado bem específico. Então, quando a gente fala sobre a albumina, cheguei.
Então, assim, quando eu falo sobre albumina, ô carambolas, ô Jesus amado, meu Pai celestial, o mouse não está me ajudando. Bom, tá, deixa aqui. Quando eu falo de albumina, eu estou querendo falar o seguinte, que... De onde apareceu essa linha, Jesus? Eu estou querendo dizer... Será que está dizendo assim, olha, não é para você falar sobre isso? Eu estou falando sobre uma... O computador está autossuficiente, professor. Oi? O computador está sendo autossuficiente sozinho. Ele tá... Tá. De vez em quando ele apaga. Tá uma maravilha hoje. Vou até avisar a professora Carla para ela depois passar para o professor Andrei, né? Que o negócio hoje tá uma maravilha. Deve ser consequência da chuva de ontem, só pode. Então, assim, a albumina, ela é uma proteína importante a nível plasmático, porque ela faz o papel de carreamento de vários tipos de outras substâncias, até mesmo de princípios ativos. E ela também tem um papel muito importante no plasma, porque ela consegue manter uma viscosidade no plasma. Portanto, quando a gente utiliza a albumina como solução proteica, como medicamento, a gente está querendo utilizar essa albumina, essa substância, para fazer uma reposição osmótica, ou seja, ela acaba tendo um papel de manter justamente uma certa viscosidade no sangue. Então, eu tenho algumas indicações, por exemplo, o paciente ele sofreu uma queimadura de 3º grau que comprometeu 50% do corpo, 70% do corpo. Então, nesse tipo de situação, o paciente ele tem uma perda de água, né? Por conta da perda da proteção da pele, então ele tem uma perda de água muito grande. Então, para que isso não prejudique até mesmo a circulação sanguínea e o transporte de oxigênio e de outros nutrientes para os outros tecidos que não foram afetados pela queimadura, então a albumina ela serve para manter essa viscosidade do sangue, para que o sangue consiga realmente fazer a sua função de transporte dessas substâncias vitais. Então, nesse caso, a albumina ela é muito indicada para certas situações em que o paciente ele precisa fazer esse tipo de reposição, que a gente chama de reposição volêmica, uma reposição desse volume que está sendo perdido, em que o paciente ele não pode usar nenhum tipo de uma substância que seja sintética ou substitutiva do plasma, ou uso de cristalóides, tá? O que são esses cristalóides? Se usa muito isso na prática médica, em que observa-se que o paciente ele está perdendo líquidos de alguma forma, e aí nós temos a albumina, que vai funcionar como uma substância de reposição volêmica, e eu tenho cristalóides, que são substâncias muito semelhantes à albumina, semelhantes entre aspas, são semelhantes ao plasma, que eu quero dizer, como é o caso do cloreto de sódio, ou o soro fisiológico, que também faz esse papel de reposição volêmica. Só que tem alguns pacientes que eles acabam desenvolvendo, não se sabe exatamente porquê, eu até pesquisei mesmo sobre isso, não se sabe exatamente o motivo de alguns pacientes desenvolverem algum tipo de reação, como se fosse uma reação alérgica, uma hipersensibilidade a essas substâncias, a esses cristalóides. Então, para esses pacientes, a única solução que pode funcionar ou pode substituir, ter esse mesmo papel de reposição volêmica, acaba sendo justamente a albumina, essa proteína que está presente de forma meio que abundante no plasma sanguíneo, uma proteína de alto peso molecular, que ela tem esse papel de manter essa viscosidade em relação ao nosso sangue, e que ela tem sido utilizada dessa forma. Quem começou a produzir a albumina nesse sentido de medicamento foi o Hemocentro lá de Pernambuco, o Hemop. E até hoje o Hemop ainda continua produzindo esse medicamento, a albumina. Mas eu também tenho, em contrapartida, a Hemobras também produzindo esse mesmo medicamento. E aí eu tenho esses outros fatores. Realmente o negócio está lindo, né, gente? Acho que está dizendo assim, olha, você não pode falar mais nada disso. Então, além da albumina, então eu tenho outro medicamento considerado medicamento essencial,
que são os fatores 8 e o fator 9. Tá? Esses dois fatores, eles são importantes porque eles estão relacionados diretamente com a cascata da coagulação. Então, para quem lembra, ou sequer lembra sobre a cascata da coagulação, então várias proteínas dentro dessa cascata que são importantes para manter justamente o funcionamento da cascata. Então, se eu tenho alguma deficiência em um desses fatores, em uma dessas proteínas que compõem a cascata, a consequência para o paciente é ele ter um grau variável de quadros de sangramento. Isso vai depender justamente do nível de deficiência dessa proteína, desse fator. Então, digamos, se eu tenho um paciente em que a deficiência desse fator é uma deficiência baixa, então ele pode ser um paciente assintomático, ele quase não vai ter quadro de sangramento, mas se ele tiver algum tipo de condição em que há um consumo muito rápido desse fator, então esse paciente ele vai ter mais lá na frente um quadro hemorrágico. Então, tudo depende justamente de como foi definido e de que forma está presente este fator. Se é uma quantidade muito baixa que está sendo sintetizada ou está sendo sintetizada uma quantidade próxima do normal, que aí o paciente ele leva uma vida quase normal. Então, para esses pacientes que têm uma variação na manifestação sobre a síntese desses fatores da coagulação, especialmente o fator 8 e o fator 9, então eles são utilizados de forma preventiva ou até mesmo de forma profilática em certas situações quando nós trabalhamos com pacientes com hemofilia. Aí eu tenho dois tipos de hemofilia, a hemofilia A e a hemofilia B. E a classificação dessas hemofilias depende justamente da identificação do fator. Então, as pessoas que são deficientes ou que apresentam hemofilia A, elas possuem um certo grau de deficiência na síntese do fator 8. A mesma ideia serve para o fator 9, tá? Então, no caso aqui, o paciente que tem uma deficiência em relação à síntese do fator 9, ele é classificado como hemofilia B. O que é interessante desses medicamentos que possuem esses fatores, fator 8 e fator 9, eles não veem exatamente, especificamente, ou somente o fator que eles são deficientes. Vem também outros fatores que ajudam ou auxiliam ou melhoram a ativação da cascata da coagulação, pois o paciente ele pode ter somente a deficiência do fator, mas como a gente depende da cascata da coagulação, ou seja, eu dependo de um fator para poder ativar o próximo, então esses medicamentos eles foram pensados e são sintetizados desta forma. Então, além do fator que realmente é deficiente, precisa se colocar outros fatores juntos para que melhore o processo de ativação dessa cascata. E aí eu tenho esses dois tipos de doenças, coagulopatias, em que esses pacientes dependem exclusivamente desses medicamentos. E o que é interessante é o seguinte, é que esses medicamentos, albumina, o fator 8, o fator 9, e alguns tipos de imunoglobulinas, alguns outros tipos de medicamentos que são sintetizados pela Hemobras, todos esses medicamentos que são sintetizados, são produzidos, que eu quero dizer, pela Hemobras, eles são disponibilizados de forma gratuita pelo SUS. Então, todos os pacientes que são considerados hemofílicos, eles recebem esse medicamento de forma gratuita pelo SUS. Então, essa é a grande sacada da Hemobras. E aí, para eu poder lembrar, né, ou falar sobre um pouquinho da hemofilia, ou recapitular com vocês lá no semestre passado sobre coagulopatias, então aqui na figurinha, é só para mostrar aqui, nessa figurinha ao lado, que nós temos aqui uma situação de uma pessoa que não apresenta nenhum tipo de deficiência, nenhum fator, nem mesmo um fator 8, fator 9, que é o caso dos pacientes hemofílicos. Então, aqui, nós precisamos observar o seguinte, que o paciente ou a pessoa que não apresenta hemofilia, ao sofrer algum tipo de lesão no vaso sanguíneo, então nós temos o quê? O extravasamento sanguíneo, e esse extravasamento sanguíneo leva a uma ativação de um conjunto de células, leva a ativação de plaquetas, leva a ativação dos fatores da coagulação, que ativam a cascata da coagulação especificamente, para poder formar esse botão aqui, esse tampão
esse tampão plaquetário junto com a rede de fibrina. Então, a grande ideia, ou a grande sacada da cascata da coagulação, ela formar uma rede de fibrina para que esse ponto em que está havendo extravasamento sanguíneo, para que ele fique muito mais resistente a variações no fluxo sanguíneo e também mantenha justamente esse fluxo sanguíneo, o sangue correndo de forma tranquila no interior do vaso, sem que haja esse extravasamento. E ele também ajuda na reconstituição. Então, nós temos aqui um efeito da mitose para poder fazer a reconstituição da lesão, na reparo da lesão desse vaso. Então, tudo isso acontece numa pessoa que ela não tem nenhum tipo de coagulopatia, ela não apresenta deficiência em nenhum fator dessa cascata da coagulação. Então, na pessoa normal, é isso que acontece. Sofreu uma lesão no vaso, ok, beleza, tem aquele extravasamento sanguíneo. Ao mesmo tempo que tem extravasamento sanguíneo, eu tenho ativação das plaquetas, que elas mudam sua morfologia, ao mesmo tempo que há uma mudança nessas plaquetas, que elas vão unindo, formando verdadeiros tijolinhos nesse local de lesão, eu também tenho ativação da cascata da coagulação. As proteínas em si, elas, ao entrar em contato com o tecido subjacente, então ele leva justamente à ativação dessas proteínas. E aí começa a ativação dessa cascata da coagulação para formar uma rede de fibrina, como uma teia de aranha, que ela vai grudar junto a essas plaquetas, e isso vai dar estabilidade a esse tampão, e isso vai promover justamente o reparo dos tecidos que foram lesionados, especificamente a lesão do vaso sanguíneo. Então, uma pessoa normal, isso que acontece. Já numa pessoa com hemofilia, aí a história muda um pouquinho. Por quê? Porque a pessoa com hemofilia, realmente o negócio está maravilhoso aqui. A pessoa com hemofilia, o que acontece? Ela vai também sofrer os mesmos processos de uma pessoa normal. Ela vai ter uma lesão no vaso sanguíneo, essa lesão vai levar justamente à ativação de plaquetas, só que a diferença, como ela tem deficiência em um desses fatores, fator 8, fator 9, então ela não vai ativar toda a cascata da coagulação. Oh, caramba! Tá? Como é que pode ver aqui numa pessoa normal. Então, como ela tem deficiência de fator, então ela vai parar a cascata em algum ponto. Então, ela não vai conseguir formar aquela rede de fibrina para dar estabilidade àquele tampão lá formado pelas plaquetas. Então, ele se torna um tampão estável, e aí, qualquer coisinha, aumentou o fluxo sanguíneo, o tampão sai do lugar e volta de novo a ter a hemorragia ou extravasamento sanguíneo. Então, para esses pacientes, é importante sempre fazer o uso ou a reposição do fator 8, porque eles não conseguem produzir o fator 8 de forma completa, não conseguem produzir de forma adequada o fator 9. E o que é interessante é que, como a gente sempre está sofrendo pequenos baques que a gente nem percebe, você passou na meiozinha e sem querer você deu uma trombadinha ali. Aquela trombadinha, você já fez algum tipo de lesão no vaso sanguíneo. E nessa pequena lesão, você já ativa quase todas essas proteínas da cascata. Então, as pessoas, nós acabamos ativando de forma, sem perceber, acaba ativando toda essa cascata da coagulação, todo esse processo de reparo, de lesão no vaso sanguíneo, toda vez que a gente sofre umas batidas em quinas, em algumas coisas e tal, imóveis principalmente, e isso leva ao consumo dessas proteínas. Então, na pessoa hemofílica, ocorre justamente isso, o consumo dessas proteínas. E aí, quando ela de fato precisa, aí ela não tem a proteína especificamente, ela não tem fator 8, ela não tem fator 9, e aí ela sofre com os quadros hemorrágicos. Então, o medicamento ele veio justamente para poder auxiliar esses pacientes, para que eles não tenham, ou eles não cheguem a uma condição muito grave em relação a esses quadros hemorrágicos. Em relação às imunoglobulinas. Bom, das imunoglobulinas, posso dar uma porrada nele? Não, né? Eu preciso do computador, claro. Eu preciso. Mas, como nós temos um negócio aqui muito bacana, ele tá uma maravilha, né? Que coisa. Bom, tá lindo. Tá. Então, eu falei sobre algum... agora o negócio tá
Já foi um Perfeito. É negócio doido, bom. né? Ai, ai, Jesus. E Portegado. Andressi, pois é. E Andressi, eu estou te vendo 2 vezes aqui, sabia? É? É, É outra exercício, né? é outro Andressi, rapaz. Não estou sabendo. Acho que tem algum clone teu aqui assistindo a aula também. Tá. Então, assim, eu falei da albumina, da importância dela, dos fatores 8 e 9, que são sintetizados, e eu ainda tenho as imunoglobulinas. Eu coloquei aqui 2 tipos de casos de imunoglobulinas que elas são utilizadas. A de uso intramuscular, um endovenoso e uma imunoglobulina específica. Qual a diferença entre elas, para falar a verdade? A imunoglobulina específica aqui, ela é utilizada para, na verdade, ela contém anticorpos específicos contra determinado tipo de patógeno. E aí a gente pode utilizar ela para fazer a imunização, por exemplo, de forma profilática de algumas pessoas que estão suscetíveis a, por exemplo, hepatite A, como eu falei, a raiva. Então, nós utilizamos essa imunoglobulina humana específica para poder realmente ter esses anticorpos específicos para a gente poder disponibilizar isso para a população para situações muito bem específicas e desenhadas para poder utilizar esse tipo de medicamento. Já o de cima, que é a imunoglobulina de uso intramuscular ou endovenoso, essa imunoglobulina aqui, ela não é tão específica, ela já é uma imunoglobulina que pode ser usada de forma ampla, composta basicamente de IgG, então ela não é exatamente assim dirigida contra determinado tipo de patógeno. Então, ela possui vários tipos de anticorpos contra diversos tipos de patógenos que ela pode ser utilizada de forma bem ampla na imunização da população ou de uma comunidade que precisa desse tipo de medicamento contra algum tipo de patógeno. O que a gente mais utiliza, de fato mesmo, é a de baixo, a imunoglobulina específica, pelo fato de que precisamos ter alguns tipos de medicamentos bem específicos para casos em que a população ou algumas pessoas ou o paciente acaba tendo algum tipo de exposição a esse patógeno e ele não foi imunizado ou não existe ainda uma imunização ou já existe e o paciente não tomou e ele precisa dessa imunoglobulina de forma bem profilática para evitar que ele desenvolva a doença. Então, quando a gente fala de imunoglobulinas, claro que a gente precisa lembrar que elas fazem o papel ali da defesa humoral, né? Elas não ativam o sistema imune, vamos deixar bem claro isso. É diferente da vacina. A vacina, então, ela leva uma ativação de todo o sistema imune. Então, nós temos a ativação, né, da fase celular do sistema imune, com ativação das células T, e nós temos também a ativação de células B, a apresentação de antígeno. Então, nós temos todo aquele processo que vocês já estudaram de imunologia básica sobre como é que ocorre justamente a produção de anticorpos ou como é que ocorre todos os eventos envolvendo a ativação do sistema imune para que realmente, de fato, o nosso sistema consiga reconhecer determinados patógenos ou determinados epítopos desses patógenos. Então, no caso aqui das imunoglobulinas, elas não vão participar exatamente de todo esse processo, né, de ativação do sistema imune. Então, elas vão ser bem mais específicas. Então, elas fazem parte da defesa humoral. Então, elas são somente anticorpos, e são anticorpos para fazer o processo de neutralização de eventuais exposições a determinados tipos de patógenos. Então, aqui eu coloquei vários tipos de situações em que pode ser indicado o uso dessas imunoglobulinas, como as imunodeficiências primárias, processos inflamatórios crônicos, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que está sendo muito acompanhada por conta da infecção por Zika. Então, vários pacientes estão apresentando, após a infecção por Zika, a síndrome de Guillain-Barré, uma síndrome em que há uma superestimulação do sistema imune, e esse sistema imune ele acaba atacando o nosso próprio organismo, e a pessoa ela pode ter graus variáveis de perda da função muscular, que pode levar justamente esse paciente a um leito de UTI, porque isso pode afetar até mesmo
os músculos que auxiliam na respiração desse paciente. Então, para a gente poder combater e fazer com que o paciente ele melhore dessa síndrome, então nós também utilizamos essas imunoglobulinas. Fora de outros tipos de situações, outros tipos de patologias em que há a necessidade da administração desse tipo de medicamento. Por isso que é importante estar disponível, e a Hemobras, ela produz esses medicamentos, especificamente as imunoglobulinas gerais, não são aquelas específicas, é o que a Hemobras produz. Essas outras, mais específicas, a Hemobras, ela praticamente está importando esse material para ser distribuído aqui no Brasil. Além das imunoglobulinas, nós temos outros tipos de hemoderivados que eu precisava só mostrar para vocês. Tá? Então, aqui eu tenho... Olha, ele tem vida própria, que interessante. Que interessante, sim. Cara, que coisa louca. Tá. Que isso? Então, assim... Ficando maluco esse computador. Tá. Louquinho Deu uma da dose vida, tadinho. que tá precisando. Eu acho que ele está pedindo assim, pelo amor de Deus, me aposente, que eu já estou cansado de trabalhar. Tá, então, assim, nós temos outras proteínas, tá? Então, eu coloquei aqui só para vocês observarem, só para terem uma ideia de quantos outros tipos de proteínas que nós temos, outros tipos de medicamentos que podem estar disponíveis, podem, é o que eu estou dizendo, porque nem sempre vão estar disponíveis realmente na rede pública, disponíveis pelo SUS. Mas eu queria chamar a atenção de dois aqui, que estão disponíveis justamente pelo SUS, que é esse complexo protrombínico, que tem todos esses fatores aqui, que eles são administrados junto com o fator 9 para os pacientes que apresentam hemofilia B. Quando tem outros tipos de indicações, como um paciente que apresenta cirrose hepática, lembrando que o fígado dele produz boa parte dessas proteínas. Então, o fígado dele é um órgão crucial para a síntese de praticamente todas essas proteínas que estão presentes, que fazem parte da cascata da coagulação. E quando eu tenho um paciente com cirrose hepática ou qualquer outro tipo de patologia que afete diretamente este órgão, então esse paciente ele vai ter sérios problemas na síntese dessas proteínas e, consequentemente, na ativação da cascata da coagulação. Então, ele vai precisar de reposição desses fatores. Então, o complexo protrombínico tem que estar disponível para esse tipo de paciente, nesse tipo de situação. E uma outra que eu queria falar é sobre a cola de fibrina. Tá? Há um tempo atrás, a Hemobras estava até iniciando a síntese dessa cola de fibrina, mas não foi para frente por conta da falta da transferência da tecnologia para a fábrica em si. Então, a cola de fibrina hoje ela está sendo muito mais importada do que sendo fabricada. E qual é o bom da cola de fibrina aqui, que eu preciso falar rapidamente sobre ela, é que ela é muito utilizada nas cirurgias. Então, antigamente, né, em que se utilizava linha para costurar o paciente, grampos, né, para poder unir os tecidos, principalmente na cirurgia cardíaca, então ficava aquele aspecto feio, né, na cicatriz da cirurgia. Então, hoje a gente diminui bastante essas cicatrizes com o uso dessa cola de fibrina. Então, é uma cola que realmente você passou, grudou o tecido bonito ali, e dificilmente ele vai soltar, abrir. Só se a pessoa fizer algo muito errado, que aí realmente a cola não consegue segurar e abre. Mas a ideia é justamente você evitar ou diminuir o uso desse tipo de material cirúrgico e também evitar que o paciente ele tenha reações alérgicas, reações de hipersensibilidade ou até mesmo rejeição do material cirúrgico. E então a cola de fibrina ela veio para justamente substituir e evitar esse tipo de situação que acontece. Não estou dizendo assim, que não acontece. Acontece que tem pacientes que realmente eles acabam desenvolvendo uma reação de hipersensibilidade no uso desse material, e isso leva a processos inflamatórios. Alguns processos inflamatórios são leves, outros são bem mais graves, em que ocorre justamente a ruptura da cirurgia, ou de pontos específicos da cirurgia. Então, para evitar que isso aconteça, que o paciente tenha que ficar mais tempo num leito de hospital, então se utiliza a cola de fibrina, que ela resolve boa parte desses problemas em relação a essas cirurgias. E isso também é ótimo para o paciente, porque evita que ele fique
fique mais tempo no leito hospitalar. Aqui também é só para pincelar, dar uma olhada sobre essas outras proteínas da anticoagulação. Professora, Aqui. essa Oi. cola de fibrina, só uma curiosidade, ela é feita naturalmente, do sangue, o plasma, alguma coisa assim? Isso, exatamente. Essa cola de fibrina é feita a partir do plasma. Então, aqui nessa cola de fibrina, eu tenho o fibrinogênio como a matéria-prima, a base para poder fabricar essa cola. Entendeu? Entendi, sim. Que bom. Então, eu acho essa cola assim um máximo, né? Quando eu fiz a minha cirurgia também, Parece uma coisa futurística, né? Parece coisa de outro mundo, né? Só passa uma colinha. Professora, que nem cola branca, né? Cola com super bond, vai ser a mesma coisa, né? É quase Parece coisa isso. de ficção, né? Que o pessoal que faz aqueles cortes, depois passa uma cola lá e tudo resolvido. Isso, e pior que é isso mesmo, né? O pior não, o bom é que da ficção é que está se tornando realidade. Então, hoje a gente já tem bisturi a laser, né? Então, o médico não precisa mais ficar cortando desesperadamente, né? O laser vai, corta tudo direitinho, lindo e maravilhoso. Ele vai cortando e cauterizando, evitando que tenha maior perda sanguínea para o paciente. E aí terminou a cirurgia, vamos suturar o paciente, vamos grampear, né, o local da cirurgia. Não, vamos passar só uma colinha, pronto, unir o tecido, tá tudo certo, tá tudo bonito, pronto, benção, tchau. Então a cirurgia tá um negócio assim, high-tech praticamente hoje. Né? Bom, e aí eu tenho essas outras proteínas, tá? É só para vocês observarem aqui essas proteínas da anticoagulação. Aqui a gente chama de anticoagulação porque em algumas situações o paciente ele pode ativar demais o processo da cascata da coagulação. Então, o uso dessas proteínas evita que o paciente ele tenha quadros graves, por exemplo, de tromboses. Então, isso evita que o paciente tenha esses quadros graves de trombose. Com o uso dessas proteínas da anticoagulação, que elas vão segurar a cascata da coagulação nesses pacientes com esses quadros bem específicos. E aqui, as imunoglobulinas específicas, que a gente precisa delas, até hoje. Então, é que eu tenho, por exemplo, hepatite B, eu tenho da hepatite A, eu tenho a anti-raiva. Então, o paciente foi exposto, ele teve uma mordida por um cão que não se sabe exatamente se ele foi vacinado ou não, né? Se ele recebeu uma vacina antirrábica. Então vamos fazer uma profilaxia nesse paciente. Então vamos utilizar uma imunoglobulina específica. Ou então, que já aconteceu, a pessoa ela trabalha ou ela vai iniciar o seu trabalho especificamente num laboratório que ele faz o diagnóstico para raiva, só que a pessoa não tem vacina para raiva. Então o que ela faz? Ela toma imunoglobulina como forma de prevenção por conta da exposição ao vírus da raiva. O mesmo acontece aqui com tétano, antipertussis, com queluche, hepatite B, varicela zoster, para prevenção do herpes zoster. É bem interessante essa imunoglobulina. Pacientes que têm recidivas constantes de herpes simples, vão precisar justamente da vacina, ou melhor, da imunoglobulina anti-varicela zoster, para diminuir que esse paciente tenha no futuro, ou até mesmo neutralizar que esse paciente tenha no futuro próximo, quadros de herpes generalizada, que isso provoca muita dor no paciente. Então, essa imunoglobulina, ela veio para poder minimizar essa sintomatologia nesses pacientes. E aqui eu tenho, deixa eu ver, a imunoglobulina anti-D. Ela é importantíssima, ela tem que estar presente em boa parte das maternidades. Há um tempo atrás, ela estava em falta em algumas maternidades. As pessoas estavam procurando desesperadamente por essa imunoglobulina que estava em falta. Qual é a grande sacada dessa imunoglobulina anti-D? É que ela vai ajudar aquela mãezinha a que numa segunda gestação ela não venha a desenvolver justamente na criança uma doença hemolítica perinatal. Olha, perinatal está escrito errado aqui. Não tem esse tracinho, não tem esse hífenzinho aqui. Então, a doença hemolítica perinatal, então, para que a mãe não, ou melhor, para que aquela segunda gestação não tenha as consequências
de uma doença hemolítica perinatal, então é importante estar disponível essa imunoglobulina anti-D. E essa imunoglobulina anti-D, ela não é sintetizada no Brasil. A Hemobrage não sintetiza e nenhum outro laboratório no Brasil sintetiza. Então, o que a gente faz? A gente importa, a gente compra. Então, o Ministério da Saúde compra e esse Ministério da Saúde distribui entre as secretarias estaduais de saúde para ficar disponível para essas maternidades, tanto a nível público quanto a nível privado. E aí, quando necessita dessa imunoglobulina, corre atrás, porque o negócio está pegando. O Brasil não está conseguindo, pelo menos há um tempo atrás, não estava conseguindo manter essas imunoglobulinas de forma adequada ou em número suficiente para atender a demanda da população. Então, essas imunoglobulinas específicas, infelizmente, assim, o Brasil ele não produz essas imunoglobulinas específicas, ele produz aquela outra, imunoglobulinas poliespecíficas, que abrangem vários tipos de patologias ao mesmo tempo. Então, ela não é bem direcionada, ela não é bem específica. E aí, essas aqui a gente importa, a gente tem que gastar um pouquinho para poder obter esse material. Então, a ideia é justamente essa. Daqui a alguns anos, quem sabe em 2030, né, em 2040, 2050, nós tenhamos uma Hemobras, uma fábrica com toda a sua tecnologia, com todas as alas, com todos os prédios específicos nessa produção, para que o Brasil ele realmente, de fato, chegue a esse quadro de autossuficiência na produção desses medicamentos essenciais. Que medicamentos essenciais são esses? A albumina, os fatores da coagulação e as imunoglobulinas. A gente está quase chegando lá, quase porque falta importar essa tecnologia. A tecnologia ainda está lá nos laboratórios parceiros, que são 2 até o momento, um laboratório da Irlanda e um laboratório da França. São 2 laboratórios, sendo que ultimamente o da França, pelo que eu li sobre a Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque a Hemobras está localizada no estado de Pernambuco, ela suspendeu justamente a parceria com esse laboratório francês por analisar algumas cláusulas no contrato de parceria que estão fora dos padrões exigidos aqui no Brasil. E aí, sabe-se Deus quando isso vai voltar a funcionar novamente. Enquanto isso, a gente fica nessa belezura, dependendo justamente do mercado externo para poder comprar esse material e disponibilizar para a população. E aí, por isso que eu disse, quem sabe daqui em 2040, 2050, 2030, a gente realmente não consiga chegar a esse quadro de autossuficiência na produção desses medicamentos ou desse material. Claro que para isso eu preciso de matéria-prima, e matéria-prima é o plasma. E aí eu venho com outro problema, que é justamente a questão da doação no Brasil, que é voluntária, e eu não tenho uma quantidade de plasma suficiente para poder chegar a esse tipo de autossuficiência. É um negócio meio maluco. A ideia é linda, maravilhosa, né, a teoria, mas na prática está sendo uma verdadeira dor de cabeça colocar tudo isso em prática. Certo? E aí, olha só que belezura. Aí a gente finaliza essa história dos hemoderivados, que é bem curtinho, essa coisinha aqui, que é precisar finalizar. Então, assim, a gente precisa ter consciência, falar para as pessoas terem consciência em relação à doação voluntária, para que realmente a gente possa manter esse material disponível, tanto os hemocomponentes quanto ter material suficiente para a produção desses medicamentos. Certo? E aí, era isso mesmo. Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a aula. Agora qual? Essa aqui. Tá, eu vou pegar aqui, porque é o finalzinho dela. Mas, de craque... Só que eu acho que é melhor começar falando desse povo aqui, que aí eu vou lá para o finalzinho, melhor. Bom, tá vendo, Andressi, o slide? Estou vendo sim, estou vendo aqui.
Tá? Ah, que bom, porque realmente o computador tá dando um tilt bonito, que eu não sei se tu tá vendo. Tá, vamos lá. Sobre a produção de hemocomponentes, tá? De hemocomponentes, deixa eu ver, pronto, tá aqui, beleza. Então, assim, produção de hemocomponentes, qual é a ideia? A ideia é que, após o processo da transfusão sanguínea, lá do candidato, então a bolsa ela vai para uma sala específica, que a gente chama de sala de quarentena, em que a bolsa ela fica lá esperando, linda e maravilhosa, enquanto se realiza aqueles testes obrigatórios, né, aquela tipagem sanguínea, os testes sorológicos, a parte da biologia molecular. Então, enquanto está realizando esses testes específicos, a bolsa está lá esperando linda e maravilhosa, só que ela não vai esperar, tipo, 5 dias, 10 dias depois, né? Não tem condições. Então, nós temos um tempo aí adequado para poder esperar esse material. Aliás, esperar para sair o resultado desses testes. Que ela fica num ambiente refrigerado, que ela fica lá em repouso, esperando sair esses resultados. Então, para a gente poder melhor aproveitar esse material, a bolsa de sangue total, então a gente chama de hemocomponentes. Por quê? Esses hemocomponentes, eles passam por vários tipos de processos físicos, que nós chamamos. Físicos, porque eu vou fazer a sedimentação, eu vou sedimentar o material mais denso, e deixar o menos denso em cima, eu vou utilizar a centrifugação para poder separar esse material, e depois eu vou utilizar ainda o congelamento para poder aproveitar melhor algumas características desse material. Então, por isso que nós chamamos de hemocomponente, porque nós vamos utilizar somente esses processos para poder fazer a separação dos constituintes da bolsa, ou seja, eu vou utilizar esse material para compor uma bolsa que contém somente hemácias, uma bolsa que contém somente plaquetas, uma bolsa que contém somente plasma. Então, eu vou utilizar a centrifugação e a separação desses elementos que constituem o sangue. Por isso que nós chamamos de hemocomponentes, diferentes de hemoderivados. Tá? Então, assim, hemoderivados é um fracionamento, ou seja, vou pegar uma parte do que está presente naquela bolsa, que vai ser o plasma, como está aí nessa figurinha, e não vai ser qualquer plasma, é o plasma que está excedente. O banco de sangue, digamos, o hemopa tem lá a quantidade X que ele precisa desse plasma para poder atender a demanda dos hospitais públicos e privados. Ok, beleza. Só que ele tem um outro compartimentozinho aqui, um outro freezer, que ele está começando a encher desses plasmas que, porventura, o hemopa não vai utilizar. Então, ele pode pegar esse plasma excedente que está ali presente nesse hemocentro, no caso o hemopa, e enviar para uma indústria para que ela faça a separação desse material, no caso, a separação dessas proteínas específicas. Essa separação é feita em escala industrial, então eu preciso não de uma única bolsa de plasma, por exemplo, eu preciso de 5.000 até de 20.000 bolsas para poder produzir um medicamento que é a albumina, produzir um medicamento que é o fator 8, ou um medicamento que é o fator 9, ou produzir as imunoglobulinas. Então, por isso que nós chamamos de hemoderivados, porque nós precisamos de muito material, no caso, muita matéria-prima, que é o plasma, para poder conseguir produzir esses medicamentos. E essa produção desses medicamentos é feita em escala industrial. Então, eu tenho aqui o processamento de pools de plasma, ou seja, vou unir vários tipos de saquinhos de plasma para poder obter a partir desse sangue total para poder conseguir separar nesses elementos ou nesses medicamentos considerados essenciais. Então, tem essa diferença de hemocomponente para hemoderivado. E a história de hemocomponentes, porque nós temos o seguinte, nós temos fatores que podem e vão influenciar diretamente nesse processamento, tá? E aí eu tenho o tempo, o volume e a temperatura. Por incrível que pareça, tudo isso vai influenciar no que eu vou conseguir obter de material. Por exemplo, tempo. O ideal é que o paciente fique lá, o candidato fique 12 minutos fazendo aquele exercício com a bolinha para a gente poder conseguir todos os componentes, hemácias, plaquetas e leucócitos. Não, hemácias, plaquetas e plasma. Estou ficando doida. Também eu posso chegar a 15 minutos. Só que se eu ultrapassar esse tempo, eu não vou conseguir obter todos os componentes. Eu vou perder um, que são as plaquetas. Mas por que eu vou perder as plaquetas, meu pai? Simples. Se eu ultrapassar esses 15 minutos, as plaquetas, elas começam a formar agregados. Elas se unem e eu não consigo desfazer esses agregados.
Então, o tempo ele vai influenciar justamente no que eu vou conseguir obter. A mesma ideia é válida para o volume. Porque, nesse caso aqui, o volume ele tem a ver o quanto vai ter de anticoagulante e quanto eu vou conseguir de sangue. E eu preciso ter uma proporção adequada entre esses dois. Se eu tiver mais sangue do que anticoagulante, o que vai acontecer? Pode acontecer agregação plaquetária, as hemácias também vão começar a agregar, então não vou conseguir obter todo o material que eu preciso. E se for o contrário, vai ter mais anticoagulante do que sangue. Aí o sangue vai estar muito diluído e na hora que eu for fracionar, eu vou perder o material. Então, o volume ele também vai influenciar diretamente no que eu vou conseguir obter, ou que eu vou conseguir simplesmente descartar a bolsa porque eu não atingi o volume adequado, ou ultrapassou o volume adequado para poder conseguir esse material. E a mesma ideia é em relação à temperatura. Então, quando eu falei, a gente precisa, ela fica numa salinha de quarentena, numa temperatura adequada, esperando os testes, a finalização desses testes, aí eu tenho o seguinte: se ela ficar nessa temperatura de 20 a 24, ok, beleza, eu consigo separar todo mundo. Mas se está demorando muito para sair o resultado desses testes, aí a temperatura, eu não vou mais deixar a bolsa nessa temperatura de 20 a 24. Aí ela vai ter que ir numa temperatura mais fria, em torno de 4 graus. E aí, nessa temperatura de 4 graus, eu perco as plaquetas. Então, eu tenho esses 3 fatores que eles influenciam diretamente na produção desse material. Se eu for conseguir massas, plaquetas e plasma, então eu preciso que o tempo seja considerado ideal, o volume dentro do adequado e o tempo para que eu realize os testes e libere a bolsa para que ela seja fracionada ou para que ela seja separada nesses componentes sanguíneos básicos. Então, é isso que a gente faz. A gente coloca lá numa centrifuga para a gente poder justamente separar nesse material aqui, entre plasma, uma camada aqui leucoplaquetária e as hemácias. É isso aqui, ó. Plasma, camada leucoplaquetária e hemácias. É isso que a gente obtém. E é isso que nós vamos fracionar, que vamos separar para poder produzir os hemocomponentes. Então, eu utilizo esses equipamentos para poder fazer a extração, que a gente chama de extração dos hemocomponentes. Armazenamento. Aqui, da questão do armazenamento. O que é interessante falar é que a temperatura, né, e o equipamento, eles que vão determinar o tempo que esse material vai ficar viável para ser utilizado. Um exemplo, aqui, CP, que é o concentrado de plaquetas. Eu coloquei a validade de 5 dias. Não varia, é de 3 ou até 5 dias. Então, por isso que a gente precisa sempre de reposição das plaquetas. E elas têm que estar nessa temperatura entre 20 e 24 graus Celsius. E o que é interessante, ela precisa estar numa incubadora para poder manter essa temperatura e ela também tem que ter a função de agitadora, ou seja, ela tem que ficar fazendo esse movimento o tempo todo nessa temperatura de 20 e 24 graus Celsius. Por quê? Para as plaquetas não aglutinarem. Então, ela precisa ficar o tempo todo nisso aqui. Completou 3 dias, não utilizou aquela bolsa? Descarta, tem que ter outra no lugar. Completou 5 dias, não utilizou? Descarta, tem que ter outra no lugar. Então, as plaquetas, elas têm que estarem o tempo todo disponíveis e precisamos de reposição quase que constante. Diferente dos outros hemocomponentes. Diferente das hemácias, até mesmo desses outros siglas específicas aqui, que são plasma. PFC, CRIO e PIC são plasmas específicos, tá? O CH são as hemácias. O que é esse CPDA1, esse CPDA1, esse solução aditiva? CPDA1 são soluções anticoagulantes preservantes. Deixa eu voltar para cá. Tá aqui. São essas soluções. Essas soluções anticoagulantes, o tipo de solução, ela vai determinar por quanto tempo as hemácias ficarão viáveis para serem utilizadas no processo de transfusão sanguínea. Se for esse CPDA1, como está aqui, então ela tem uma validade de até 35 dias, então ela vai ficar guardada lá no estoque por 35 dias. Completou esses 35 dias, não foi utilizada a bolsa? Descarta a bolsa. Esses outros aqui, eles têm um tempo de validade bem menor, somente de 21 dias. E por que eu coloquei aqui todas essas constituições
dessas soluções, por um simples fato. Como é solução anticoagulante, então tem que ter citrato de sódio. O citrato de sódio, ele faz o processo de quelante de cálcio, então ele evita que o sangue ele faça o processo da coagulação. E esses outros constituintes, que é o ácido cítrico, fosfato, destrose e adenina, são importantes para que eu mantenha o pH viável e que tenha um fornecimento de ATP para que as hemácias realizem o seu metabolismo energético. Então, por isso que eu consigo manter essas hemácias viáveis por um pouco mais de tempo, prolongar um pouco mais a vida delas. Só que eu tenho como prolongar mais ainda essa vida dessas hemácias. Aí eu vou utilizar o quê? Uma solução aditiva. E essa solução aditiva, independente do tipo de solução anticoagulante, quando eu consigo colocar solução anticoagulante mais uma solução aditiva, eu consigo prolongar essas hemácias para até 42 dias. Então, essas soluções aditivas, elas são perfeitas ou elas são indicadas quando eu tenho alguns tipos de constituintes sanguíneos, ou melhor, alguns tipos sanguíneos, né, considerados tipos sanguíneos raros, em que eu não vou ter uma disponibilidade muito grande entre a população. Então, eu preciso aumentar um pouquinho mais a sobrevida das hemácias, então a gente acaba acrescentando mais essa solução aditiva. E aí, nós temos justamente uma quantidade dessa solução presente na bolsa, um volume considerado até mesmo elevado, de 60, em alguns casos chega até 70 ml somente dessas soluções que vão estar presentes nessa bolsa. Por isso que nós temos aqui essa proporção entre solução anticoagulante e o volume do sangue que está sendo coletado. Nós precisamos manter essa proporção. Se houver uma desproporção, eu vou perder algum tipo de hemocomponente. Se eu tiver mais anticoagulante, eu vou ter uma hemodiluição. Se eu tiver mais sangue, eu vou ter uma hemoconcentração. Então, nenhum desses dois extremos são interessantes para a produção desses hemocomponentes. Tá. Componentes eritrocitários. Só que aí eu vou lá para o final, Andressim. Ok, professor. Porque que aí ele faz o resumo de toda aquela galera lá, tá? Bom, assim, para a produção desse material, que são os hemocomponentes, então eu vou pegar a bolsa de sangue, aqui o sangue total, e eu vou dividi-la e vou separar em seus constituintes do sangue. Quais são esses constituintes? Enrolei a linha. Quais são esses constituintes do sangue? Hemácias, plaquetas e plasma, tá? São esses três aqui básicos que eu vou precisar utilizar. Antigamente, o que acontecia? A gente utilizava o sangue total. O paciente está com quadro hemorrágico. Eu tenho uma bolsa de sangue total aqui, vamos utilizar no paciente porque ele está tendo quadro hemorrágico. Ele precisava somente de quê? Hemácias, praticamente. Ou hemácias e plaquetas. E o plasma? O plasma era perdido no meio desse processo. O paciente está com um quadro de trombocitopenia, diminuição na quantidade de plaquetas. Antigamente, o que se fazia? Eu tenho uma bolsa de sangue total. Ele só precisava de um constituinte, era plaquetas. Mas eu tinha a bolsa de sangue total. Então, ele transfundia essa bolsa de sangue total e eu perdia hemácias e plasma. Então, para evitar essa perda e ter mais um uso racional desse material, então, vamos separar, né? Vamos fazer o fracionamento dessa galera e aí a gente melhora justamente a disponibilidade desse material e eu não perco tanto assim esse material. Então, nesse processo de separação, que eu vou utilizar centrifugação, congelamento, descongelamento, então eu vou conseguir separar nessa galera bem específica, bem importante para a gente poder trabalhar. Então, eu tenho aqui o concentrado de hemácias, que é o CH, que eu mostrei. Esse concentrado de hemácias nós vamos obter através do processo de centrifugação. Será que eu tenho alguma coisinha aqui? Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Essa figurinha aqui é perfeita para poder falar sobre essa galera aqui. Tá, então aqui eu tenho minha bolsa de sangue total, e essa bolsa aqui, ela passa por uma centrifugação, que a gente chama de centrifugação leve, que é somente para a gente poder conseguir separar hemácias de plasma, que vai ter plaquetas e mais leucócitos, toda essa galera. E aí, quando eu faço a extração, quando eu separo esse polvo, então eu vou ter uma bolsa somente de concentrado de hemácias.
E essa bolsa de concentrado de hemácias, vai ter um volume de mais ou menos de 200, 250, estourando 300 ml somente de hemácias. Só que não temos aí puramente hemácias. Eu ainda tenho um pouco de plasma, eu ainda tenho um pouco de plaquetas misturado nesse material, mas eu vou ter muito mais hemácias do que o restante dos constituintes do sangue. E aí o tempo de validade dessa bolsa, desse concentrado de hemácias, vai depender justamente dessa solução anticoagulante e também da solução aditiva. Se tiver somente a solução anticoagulante, ela pode variar de 21 ou 35 dias. Se ela tiver mais a solução anticoagulante, eu vou estender esse prazo de validade dessa bolsa para até 42 dias. Ultrapassou ou completou esse tempo de validade, essa bolsa ela pode ser desprezada. Pode, porque ainda dá para a gente reaproveitar um pouquinho essa bolsa. Tá? Mas aqui na aula eu não falei nada sobre isso, mas dá para a gente reaproveitar. Então, teoricamente, o que acontece? Completou o prazo de validade, descarta a bolsa, porque ela já está perdendo o seu efeito. Efeito, o que, que é? As hemácias já estão entrando em processos de hemólise, então as hemácias vão hemonizando com o tempo. Se eu tiver essa hemácia há 45 dias, 50 dias, 60 dias, eu não vou ter uma quantidade de hemácias viável para ser transfundida para esse paciente. Então, o paciente ele vai receber uma bolsa mais diluída do que qualquer outra coisa, então não vai fazer nenhum efeito nele. Por isso que nós temos os prazos de validade, por conta justamente da ação desse material que fica viável por esse tempo. Ok, então aqui eu tenho o meu concentrado de hemácias através desse processo de centrifugação, por isso que são processos físicos. E aí eu tenho uma outra bolsa que sobrou aqui, do processo de extração, que é esse plasma que também vai estar muito cheio de plaquetas, e a gente chama de plasma rico em plaquetas. Esse plasma rico em plaquetas, aí eu vou fazer uma nova centrifugação, só que a gente chama de centrifugação pesada, porque as plaquetas, para poder separar do plasma, precisa realmente centrifugar com muita força, para a plaqueta poder descer, ficar no fundo dessa bolsa, e eu consigo fazer uma nova extração. Então, após essa nova centrifugação, aí eu vou fazer uma extração. Dessa extração, eu vou obter o plasma fresco, tá? Chamado de plasma fresco congelado, porque esse plasma fresco aqui, logo após a extração, ele tem um tempo para ser congelado, então até 8 horas ele precisa ser congelado. Ultrapassou esse tempo, professor, o que acontece com ele? Ele é descartado? Não, não é descartado. A gente ainda pode aproveitar esse plasma, só que eu tenho prazo, até 24 horas. Se ultrapassou essas 24 horas e eu não congelei esse plasma, eu tenho que descartar. Até 24 horas eu ainda posso congelar. O ideal é que o plasma separou 8 horas no máximo até para fazer esse congelamento dele. E aí a outra parte dessa separação, dessa extração desse material, nós temos o concentrado de plaquetas, que ela possui plaquetas puramente. Não, eu vou ter, além das plaquetas, que vai estar numa sua grande maioria aí presente, eu ainda vou ter um pouquinho de plasma e um pouquinho de leucócito. E no plasma, professora? No plasma eu vou ter basicamente mesmo plasma, né? Então, assim, todo esse processo da produção desses hemocomponentes, agora sim eu posso voltar lá para cá, lá no final. Aqui. Então, desses hemocomponentes, esses aqui são os mais básicos para a gente poder trabalhar. Concentrado de massas, concentrado de plaquetas e plasma fresco, que a gente chama de congelado ou PFC. Cada um deles tem, eu coloquei aqui o volume aproximado que eles vão ter, e para poder mostrar que, quando a gente fala de concentrado de hemácias, né, não quero dizer que vai ter puramente hemácias, mas vai ter um pouquinho de plasma, um pouquinho de leucócitos. Em algumas situações, por conta da presença desses outros constituintes de plasma e leucócitos, isso pode levar para um paciente que já está no quadro meio complicado, um quadro um pouco crítico, ou um paciente que já está um pouco sensibilizado, então isso pode piorar a condição desse paciente. Então, isso pode levar a algum tipo de reação transfusional, quando ele recebe um concentrado de plaquetas, um concentrado de hemácias, por conta da presença desses outros constituintes. Tá? Mas isso é assunto para a próxima aula, falando sobre essas reações transfusionais. Esse PFC aqui, que é o plasma fresco congelado, ele é puramente plasma. E por que ele é interessante da gente trabalhar esse plasma fresco congelado? Porque ele apresenta todas as proteínas do plasma. Especificamente,
As proteínas compõem a cascata da coagulação e as proteínas compõem a fibrinólise. O que é a fibrinólise? É que quando ocorre a ativação da cascata da coagulação, para que a cascata ela não se torne, ou ela não tenha grandes proporções, ou ela perca o controle e começa a ser ativada de forma inespecífica, então eu tenho um outro conjunto de proteínas que controla, mantém a cascata da coagulação somente naquele ponto que está tendo extravasamento sanguíneo. Então aqui eu estou tendo extravasamento sanguíneo e aqui ao redor eu estou tendo a atuação dessas proteínas que nós chamamos de fibrinólise para poder controlar todo esse processo da coagulação. Então, esse plasma fresco, ele acaba sendo interessante porque, como ele contém tudo isso, então, para um paciente que está no bloco cirúrgico, por exemplo, então o médico ele faz uma solicitação lá, olha, eu preciso de concentrados de plaquetas e eu preciso de um plasma fresco congelado porque eu preciso melhorar a questão do processo de cicatrização desse paciente. E aí eu preciso desses 2 concentrados para poder serem enviados para um hospital aí X específico que o médico fez esse tipo de solicitação. E aí vem esse nome esquisitinho aqui. Epa, crioprecipitado. O que é isso? Esse crioprecipitado, ele é derivado ou oriundo desse PFC, do plasma fresco congelado. O que acontece é o seguinte, como o plasma ele tem várias proteínas da coagulação, muitos tipos de proteínas que compõem todo esse processo da coagulação, eu posso obter alguns tipos de proteínas mais específicas. Então, esse plasma fresco, o que acontece com ele? Eu preciso congelar, ele vai ficar congelado. Para eu poder obter esse crioprecipitado, eu preciso descongelar esse material para eu poder perder alguns tipos de proteínas. Então, algumas proteínas da cascata da coagulação e algumas proteínas da fibrinólise, elas são sensíveis justamente a essa mudança de temperatura. Eu congelei, descongelei, congelei, descongelei. Então, essas proteínas, elas são bem sensíveis. E isso é justamente utilizado para poder concentrar algum outro tipo de proteínas que eu posso utilizar em algumas situações. No caso desse crioprecipitado, então eu vou concentrar 2 tipos de proteínas importantes, o fator de von Willebrand e o fibrinogênio. Essas 2 proteínas, elas são importantes quando eu trabalho com pacientes que apresentam um tipo de coagulopatia que necessita desse material, que é o paciente com doença de von Willebrand, que é uma doença também que afeta a coagulação, está interligada ao fator 8, mas o paciente ele apresenta a deficiência desse fator bem pequenininho que é importante também para o processo da cascata da coagulação. Então, teoricamente, assim, eu poderia estar utilizando o plasma fresco congelado para poder tratar praticamente todas as doenças que afetam a cascata da coagulação. Mas, em alguns casos, eu preciso de algo bem mais específico para poder trabalhar. Então, nesses pacientes que apresentam esse tipo de doença específica, que é a doença de von Willebrand, então, o mais indicado para ele poder melhorar o quadro de sangramento é ele não receber o plasma fresco congelado, porque vai estar um bando de proteína lá no meio. Ele precisa de uma específica, só que a gente não tem medicamento para poder utilizar para esse paciente. Então, eu vou utilizar o crioprecipitado porque ele está me concentrando mais esse tipo de proteína e é o que o paciente precisa. E aí vem, para a gente poder mais ou menos encerrar esse papinho, que é a questão da validade desses plasmas, tá? O plasma fresco congelado e o crioprecipitado são plasmas. E aqui eu coloquei a validade de 1 a 2 anos. Por que tem essa validade de 1 a 2 anos? Isso tem a ver com a temperatura. Se eu tenho lá um freezer, que ele é de menos 20 até menos 30 graus, então esse material ele fica congelado por um período de 12 meses, tem validade de 1 ano. Eu tenho freezer de menos 70, ultrapassou esses menos 30 graus, então eu já posso aumentar o tempo de validade desse material que chega a 2 anos. Então, essa é a única diferença em relação a essa validade. É a temperatura para poder congelar esse material, que é isso que vai determinar o tempo, se vai ficar válido por 1 ano ou 2 anos esse material para ser utilizado. Ultrapassou essa validade, olha, eu preciso consertar, que aqui está 28, não é 28, é 21, aqui as hemácias. Tá, então assim, ultrapassado esse prazo de validade que está presente para cada um desses hemocomponentes, o que é que a gente faz? Ou melhor, o que é que o hemocentro ou a agência transfusional faz? Descarta o material, porque não dá para utilizar esse material quando ultrapassa da validade. Pelo simples fato de que
esses componentes eles começam a perder a sua eficiência. Ou seja, as hemácias, que a função primordial é fazer o transporte de oxigênio, ultrapassou esses 21, 35, 42 dias, eu já tenho o quê? Uma hemólise das hemácias. E aí, o que era para ela fazer o papel primordial, que era de oxigenação, ela não vai mais fazer esse processo de oxigenação no paciente que está precisando daquela hemácia. As plaquetas, ótimo, o paciente está tendo problema de plaquetopenia, está havendo uma diminuição da quantidade de plaquetas. Eu tenho uma plaqueta que ela completou 10 dias. Não adianta eu querer transfundir aquela bolsa de plaquetas que está ali no hemocentro há 10 dias, porque as plaquetas já estão todas juntas e misturadas, já formam um agregado. E aí, quando você vai fazer a transfusão desse agregado, em vez de você melhorar, você pode justamente que o paciente evolua a óbito, porque já está um bolo de plaquetas, e essas plaquetas podem chegar na microcirculação e impedir justamente a circulação de algum órgão, por exemplo, né, o coração, o fígado, o baço, e o paciente tem um infarto do órgão, um infarto no tecido, então já não é mais interessante. O mesmo acontece com os plasmas, o plasma fresco congelado e o crioprecipitado. O que era para ajudar aquele paciente com a presença ou a maior oferta daqueles fatores da coagulação, quando ultrapassa esse tempo de validade, você não tem tanto esses fatores já presentes. Então, o que era para ajudar o paciente, você não está ajudando. É como se você estivesse dando assim, eu só estou passando plasma que não tem mais nenhuma propriedade, não tem mais nenhuma proteína que o paciente precisa. Então, por isso que nós temos esses prazos de validade, levando em consideração o que cada esse componente ele tem a oferecer a esse paciente. Esse controle é bem rígido. O controle é extremamente rígido. Tem uma legislação, eu acho que dentro da portaria 158 de 2016, ela trata já no finalzinho sobre o controle de qualidade desse material. Então, é feito um controle de qualidade extremamente rígido. Então, eles têm como tudo certinho, o tempo de validade, é tudo assim, muito bem controlado. Ultrapassou, joga fora. Ultrapassou, joga fora. É bem rígido. Até mesmo a questão assim, por exemplo, as hemácias, até elas passam por um controle de qualidade para saber se de fato o que tem de hemácia naquela bolsa é o suficiente ou adequado para que ela fique armazenada durante esse período. A gente também faz a pesquisa de contaminação bacteriana, que pode acontecer, a amostra ficar contaminada. Então, tem como fazer esse controle de qualidade para saber se a amostra, se no caso aquele concentrado de hemácia, aquela bolsa, ela tem algum tipo de bactéria. Até mesmo plasma. Vários tipos de medicamentos, eles podem provocar alteração na cor do plasma. E dependendo da cor do plasma, dependendo do medicamento que está fazendo a alteração na cor do plasma, esse plasma também pode ser descartado. Então, o controle de qualidade nos hemocentros é extremamente rígido, porque precisa manter justamente a qualidade e manter essa função primordial que cada componente precisa ter. Beleza? Beleza, professor. Deu para entender de forma bem rápida, assim? Vapt-vupt? Ficou muito bom. Deu sim. Sobre os hemocomponentes, tá? Interessante. Tá, então assim, André, sim. Aí com isso, a gente, então, assim, finaliza, tá? Finaliza, assim, entre aspas, já está já na fase final, né, da disciplina, e aí na próxima aula eu vou falar acerca das reações transfusionais. Não vou entrar sobre as reações transfusionais, mas mostrar o que é as reações, e depois vai ter a revisão do assunto, tá certo? Tá certo, professor. Então é isso. A gente se vê aí na próxima aula. Tá certo. Obrigado. Bom dia, professor.